E uma dessas empresas que atua no Brasil, por exemplo, é a Neo Carbon Forest Standard. Nós temos a consultora ambiental e diretora da empresa conosco, a Patrícia Greff. Ela está, para quem acompanha no rádio e também na internet. Patrícia, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ver. Agora sim. Boa tarde a todos. Prazer, Renato, estar aqui com vocês. Alexandre, Paula. É com muita gratidão que hoje a gente pode estar aqui com vocês debatendo esse assunto que é extremamente importante para a humanidade, né? Não é só para Santa Catarina, mas para a humanidade em si. De fato, há uma preocupação das empresas, os meios de produção, de se adequarem, de fornecer condições para, de fato, contribuírem com a diminuição dos gases do efeito estufa, para diminuir as condições de mudanças climáticas? Sim, então, o ambiente privado, não só o privado, mas os eventos, as indústrias, elas estão cada vez mais voltados para um modelo de negócio voltado para o ESG. E dentro desse grande pacote de sustentabilidade que é o ESG, nós temos a questão da descarbonização e a neutralização de carbono. E já pensando e puxando um gancho ali, a gente está buscando outras estruturas de negócio para que a gente possa aplicar no campo de forma a gerar renda e evitar que esse produtor, essa área com floresta seja desmatada para vir algum commodity depois. Com isso, a ideia é gerar renda para aquela floresta e evitar mais desmatamento. E da onde vem essa geração de renda? Vem de empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estão voltadas para o ESG. O Brasil está muito forte, está crescendo, assim, é um bebê ainda, mas está crescendo fortemente em questões de descarbonização. O que é descarbonização? É quando uma planta de indústria ou um sistema de transporte muda a sua matriz e evita a emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, tem uma rede de transporte público ou privado que substitui o combustível, o diesel, por um biodiesel ou por um próprio ônibus, por um ônibus eletrificado. Só essa ação, pequena ação, já reduz consideravelmente as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. As indústrias estão, além de buscar maior conforto para o trabalhador, melhor governança, e está de acordo com a legislação ambiental através do licenciamento, muitas indústrias já estão medindo as suas emissões de carbono. Todos nós podemos fazer isso, né? Medir emissões de carbono através do inventário de gás de efeito estufa ou da pegada de carbono. E quando ela faz isso, ela sabe qual o potencial de aquecimento global dela, ou seja, quanto que ela está emitindo de gases de efeito estufa para a atmosfera e quanto desses gases de efeito estufa, como que isso daí contribui para essas mudanças climáticas. Então, é o potencial de aquecimento global da indústria. No inventário de gás de efeito estufa, essa indústria ela vai conseguir ver, essa indústria ou essa empresa, ela vai conseguir medir o seu impacto e, a partir disso, começar a tomar ações reais para mudança de estrutura mesmo, melhoria do sistema deles. Seja uma mudança de uma caldeira ou o processo de geração de eletricidade própria ou troca da frota de carros ou substituição de combustível. Então, são várias ações que as empresas podem fazer para reduzir suas emissões de carbono. Mas o mais importante de tudo isso, já com o advento lá da regulação de mercado de carbono do Brasil, que eu acho que o Alexandre daqui a pouquinho vai falar um pouquinho, talvez, sobre isso, dentro desse advento, quando ele chegar, é bom que as empresas já estejam prontas, já saibam qual que é sua pegada de carbono, ou seja, quanto que ela emite de gás de efeito estufa para a atmosfera, justamente para que consiga gerar os créditos de carbono depois. Então, você
vai medir antes, mede depois, reduz emissões de carbono, e nisso gera-se crédito de carbono, no qual a empresa ela pode reinvestir na própria planta a fim de ter equipamentos mais atualizados e com menor consumo de energia ou menor consumo de combustível, e assim contribuir para o processo de descarbonização e mitigar um pouquinho a mudança climática. É quente, infelizmente, um assunto que impacta negativamente a nossa vida. A gente está falando sobre aquecimento global, sobre a realidade de queimadas pelo país. E antes de irmos para o intervalo, eu falava sobre a recuperação de áreas degradadas. Patrícia Greff, é possível recuperar 100% das áreas degradadas? É feito um escalonamento? Como que vocês trabalham com isso com as empresas que atuam também na área? Ok. A recuperação de áreas degradadas são aquelas áreas que seriam áreas na beira de rios e áreas de pastagem que estão desutilizadas e elas podem voltar a ser uma floresta. É possível ser feito em todo o país a recuperação dessas áreas. No entanto, o custo para fazer isto é exorbitante. A gente precisa de incentivos externos, ou incentivos de bancos, ou de empresas que querem investir aqui no Brasil. Mas, pensando nisso, existe o que a gente chama hoje de mercado de carbono, com geração de créditos de carbono, e todas as pessoas que tiverem interesse, ou todas as empresas que quiserem fazer a recuperação de áreas espontaneamente, eu quero recuperar 1.000 hectares, eu quero recuperar 2.000 hectares, como eu posso fazer com que esse dinheiro que eu vou investir para recuperar essa área, ele retorne para mim? Então, o mercado de carbono gera créditos de carbono a partir de reflorestamento de áreas com floresta nativa. Isso daí foi permitido a partir do Acordo de Paris, em 2015, e a gente, então, as áreas de floresta, elas começaram a ter valor. Tanto a área de floresta que já existe há muito tempo, quanto essas áreas que vão virar floresta novamente. Então, nesse contexto, a gente consegue recuperar a floresta e a gente consegue, ao mesmo tempo, restituir esses valores que foram aplicados para produzir aquela floresta nova através de incentivos como o crédito de carbono. O crédito de carbono ele é muito bom para isso, para reflorestar. E nós temos grandes empresas focadas neste processo, em incentivar e financiar projetos de reflorestamento no Brasil. Pequenas áreas, grandes áreas. As pequenas são um pouquinho mais complicado de gerar crédito de carbono. Normalmente é muito mais uma vontade própria do proprietário para fazer isso. Mas grandes áreas, acima de 1.000 hectares, de 100 hectares, 1.000 hectares, são áreas grandes e são áreas que geram uma quantidade substancial de crédito de carbono a partir de 3 anos de floresta. Então, eu planto hoje e daqui a 3 anos eu começo já a gerar créditos de carbono suficientes para fazer girar aquela roda financeira, manter aquela área de reflorestamento e, ao mesmo tempo, gerar renda, não só para o proprietário da área, como para os investidores, etc. Vou aproveitar o gancho e, aproveitando esse gancho, falar um pouquinho sobre a questão do desmatamento. A professora Paula falou uma coisa muito importante, a importância das nossas florestas, dos rios voadores. E no Brasil, a maior emissão de gases de efeito estufa ou de carbono para a atmosfera acontece a partir do desmatamento das nossas florestas. É gritante a quantidade de carbono que a gente emite por causa de fogo ou por causa de desmatamento. A gente precisaria disso? A gente não precisaria. Se houvesse incentivo à proteção das nossas florestas. Hoje existe não é um incentivo, mas é uma obrigação legal de proteger algumas áreas de floresta. Mata Atlântica, a gente tem a Lei da Mata Atlântica, que proíbe o desmatamento de boa parte dela já. Mas se a gente pensar de uma forma diferente, se a gente pensar que essas áreas, elas não vão ser desmatadas, elas não vão ser queimadas se elas gerarem renda, se elas gerarem dinheiro. Se o valor da terra com floresta, ela tiver mais valor do que o valor da terra nua para plantar soja, milho, arroz,
E esse daí é o princípio da Neocarbon, é pegar aquelas áreas pequenas, até 3.000 hectares de floresta, e fazer com que essas áreas gerem créditos de carbono e gerem retorno financeiro para o proprietário. Ele vai evitar desmatar aquela área para colocar uma pecuária, uma agricultura, porque isso já é amplamente utilizado no nosso Brasil. O Brasil já tem grandes áreas de pecuária, grandes áreas de agricultura. A gente só tem que melhorar sistemas, fazer ele ser mais atualizado, mais com equipamentos melhores, mais científico, usar a ciência mesmo para produzir o nosso alimento e proteger essas áreas de floresta de forma a gerar renda também. Então, até a floresta vai gerar renda para o proprietário. Então, a gente tem, com isso, a gente protege a floresta, recupera a área, gera renda e evita fogo. Hoje, o mercado de carbono é muito importante. Já estou terminando. Isso. O mercado de carbono, ele considera que a pessoa que está poluindo ou está desmatando, se para de poluir ou desmatar, ele gera crédito de carbono. A ideia é ser o contrário, a gente não ter que poluir, não ter que desmatar e a gente gerar crédito de carbono com isso também.